Olá, boas-vindas ao Instituto de Desenho Instrucional para um papo super bacana sobre as novas fronteiras para designers instrucionais. Esse papo foi motivado por conta de um frisson aí nas áreas de treinamento e desenvolvimento, de educação formal, que atua diretamente com design de experiências de aprendizagem, né? Nesse novo contexto que está sendo posto, né? E aí nós estamos falando claramente das novas tecnologias, de todas as possibilidades aí que essas tecnologias trazem para o mercado de conteúdo, para o mercado de experiência de aprendizagem, de treinamentos. Então, é bom a gente reservar um tempinho para pensar quais são essas novas fronteiras, quais são as novas possibilidades, né? Será que o design instrucional vai acabar, vai mudar? O que vai acontecer com o design instrucional e também com o designer instrucional? Para começar esse papo, eu vou começar com uma pergunta básica, mas que eu sempre digo que é uma tarefa de casa de todo designer instrucional, que é contar um pouquinho o que faz um designer instrucional, né? Ao longo da minha carreira e ao longo aqui também dos anos de atuação do Instituto de Desenho Instrucional, a gente já compartilhou vários tipos de listas de atividades contando o que faz um designer instrucional, né? Cria cursos para educação à distância, desenha conteúdos para EAD, constrói trilhas de aprendizagem, né? Proporciona aí é, conteúdos para cursos para a área corporativa, para a área de educação formal, né? O design instrucional, ele tem um campo de atuação amplo, né? A lista de atividades do que faz um designer instrucional, muitas vezes varia de acordo com o design organizacional da empresa, de acordo com o ramo de atuação desse designer instrucional, da equipe em que ele está construído, em que ele está inserido. Mas gosto de pensar que o que realmente faz um designer instrucional o designer instrucional transforma. Isso mesmo, simples assim. O designer instrucional transforma contextos de aprendizagem. O designer instrucional transforma uma informação, de repente, rasa, não adequada, numa experiência de aprendizagem. Então, nós, enquanto designers instrucionais, estamos o tempo todo transformando, né? Transformando conteúdo em experiências de aprendizagem, transformando cursos, transformando e impactando positivamente esses contextos de aprendizagem de maneira geral. O designer instrucional transforma negócios, o designer instrucional transforma pessoas, o designer instrucional transforma RHs e todos os subsistemas aí dos RHs, para além de treinamento e desenvolvimento. O designer instrucional é aquela pessoa, aquele profissional que realmente trabalha focado em construir aí é, conteúdos que vão embasar contextos aí de ampliação do conhecimento, desenvolvimento de novas competências, de novas habilidades, de novas atitudes, né? Então, como o designer instrucional vai fazer isso, como ele transforma, aí sim varia muito do contexto em que ele está atuando, da persona que ele vai atender, do conteúdo que ele vai trabalhar, vai criar, vai redesenhar, vai traduzir para um processo de aprendizagem que seja assertivo e que proporcione uma boa experiência aí de desenvolvimento para o nosso aluno, né? É, o designer instrucional, então, via de regra, atua aí debaixo de um guarda-chuva da educação, né? Desenvolvendo cursos, desenvolvendo materiais, criando objetivos de aprendizagem, mas sempre o foco está aí em melhorar a aprendizagem, né? Seja para um contexto de treinamento,
seja um contexto aí de desenvolvimento, né, seja para ações de reskilling, de upskilling, de digital skilling. Estamos sempre pensando no melhor caminho da aprendizagem, né, no melhor caminho de aprendizagem para os nossos alunos. Ao longo do tempo, gente, o papel do designer instrucional evoluiu. E evoluiu por quê? Justamente para se adaptar às mudanças na tecnologia e nas metodologias educacionais. Então, essa inquietação que muitos, né, estão agora, né, sobre contexto de educação de maneira geral, principalmente agora com as possibilidades de inteligência artificiais generativas, a gente já vem acompanhando uma evolução do design instrucional ao longo do tempo, motivada por mudança tecnológica, né? Motivada por metodologia educacional, orientada a cada dia estar mais conectado com o contexto para criar experiências de aprendizagem que sejam eficientes, que sejam efetivas e que sejam significativas, né? Então, eh, as principais alterações aí que aconteceram ao longo do tempo passam aí por algumas fases, né? Então, por exemplo, lá no começo, né, inicialmente, o designer instrucional, ele estava muito associado ao desenvolvimento de conteúdo impresso, de treinamento presencial, né, e o nosso trabalho lá atrás, ele envolvia a organização e a estruturação do material didático, né, planejamento de aula, definição de objetivos de aprendizagem, e todo esse contexto de organização para essa abordagem que aqui a gente está chamando de abordagem tradicional, né. Aí se a gente for parar para pensar: "Mas tá certo isso, Silvia?", né, lá atrás era isso que o designer instrucional fazia, né. Então, se a gente for fazer uma retomada histórica, né, de repente o passo um estava associado aí à estruturação desse material, né, ao planejamento dessas aulas, né, ao planejamento do conteúdo que deveria ser compartilhado. Dentro dessa abordagem, tradicional, né, incluiu-se aí tecnologias. Então, o avanço da tecnologia, né, fez com que o designer instrucional incorporasse ferramentas digitais e de multimídia nos seus projetos, né. E aí eu estou falando do uso de vídeos, eu estou falando do uso de animações, eu estou falando de apresentações interativas. Eu estou falando, inclusive, do e-learning, né, do ensino online, da educação à distância, entre outros recursos tecnológicos, justamente para criar experiências de aprendizagem mais ricas e mais envolventes. Quando a gente intensifica o uso de tecnologia e traz um contexto, né, de computadores em rede, de internet, eh, a gente percebe que amplia-se bastante o escopo do trabalho do design instrucional. Então, vem num crescente, né, uma abordagem tradicional, organizando, criando conteúdos ali que muitas vezes apoiavam, contextos de aprendizagem presenciais, e aí chega aí as tecnologias, a gente começa a pensar em uso de outros recursos multimídia, né, para tornar essas experiências mais ricas e mais envolventes. Isso se amplia com a educação à distância, né, que no mesmo sentido amplia o escopo do trabalho do DI, e agora o designer instrucional tem o desafio de criar cursos e materiais para serem entregues totalmente online, né, permitindo aí que os alunos, eles consigam acessar, consigam estudar de qualquer lugar, a qualquer hora, né. Então, ampliando muito as fronteiras aí da educação à distância, dos processos de capacitação. Eh com o crescente uso, né, da internet, do computador em rede, com a crescente, melhoria nos processos aí de mapeamento dessas experiências digitais,
o designer instrucional, ele passou a ser inserido num contexto de aprendizagem personalizada, né. Então, ele já passou a se concentrar mais nas estratégias para atender de maneira específica as necessidades, dos nossos alunos, né. Então, eu estou falando aqui de sistema adaptativo, eu estou falando de avaliação diagnóstica, de planejamento de conteúdo personalizado para atender diferentes estilos e níveis de habilidades, né. Estou falando de estilos de aprendizagem, e eu estou falando de um conteúdo que é cada dia mais estratégico, feito sob medida, né, para atender de maneira personalizada a demanda de capacitação, a demanda de formação, de desenvolvimento, de cada pessoa, que vem para esse contexto aí de aprendizagem, né. Olha só, quantas facetas a gente já atuou, já construiu aí em termos de design instrucional, né, enquanto designers instrucionais. E aí vocês vão perceber que muitas dessas, possibilidades de atuação, mudanças aí de rota, foram motivadas pelo avanço tecnológico, né, foram motivadas por essa demanda de atender cada dia, de maneira mais assertiva essa demanda de capacitação, né. Então, dentro dessa nossa timeline, impossível não passar pelas estratégias de design centrado no aluno. Então, o nosso papel, ele foi se voltando cada dia mais para o aluno, né, priorizando a experiência do aprendiz. Quando a gente diz design centrado no aluno, a gente está falando muito de técnicas de UX design, de ter esse usuário como centro da nossa solução, né. Aqui nós temos o nosso aluno, né, então a gente prioriza a experiência de aprendizagem, a participação ativa desses alunos, né. Então significa criar conteúdo mais interativo, promover a colaboração, né, 360, aluno com aluno, aluno de repente com instrutor de treinamento, né. Fornecer feedback contínuo para melhorar a eficácia aí dos processos de ensino e aprendizagem e realmente trabalhar orientado aí ao que proporciona experiências altamente significativas para o nosso aluno, né. Dentro desse contexto, a tecnologia continuou avançando, os nossos alunos também, se tornaram mais, exigentes com relação à experiência, sem contar que também houve aí uma grande expansão quando a gente pensa em estímulos aí de aprendizagem, estímulos de informação, de desenvolvimento, né. Então, a nossa ação enquanto designer instrucional, eh, recentemente foi muito impactada pelas estratégias de gamificação, pelo uso de realidade virtual, realidade aumentada, realidades mistas, em que cada dia mais nós, enquanto designers instrucionais, somos aí convidados a incorporar essas possibilidades num contexto para tornar o processo de aprendizagem mais envolvente e mais motivador, né. Tudo isso para impactar positivamente, para aumentar o interesse e a retenção do conhecimento, né. Esse nosso desafio, né, de estar sempre usando tecnologias e estratégias que impactem positivamente essa retenção, levou aí a gente a uma era importantíssima, essa bem recente, e que realmente trouxe profundas mudanças e novas fronteiras para a nossa atuação, que está associado à análise de dados, né? A coleta e a análise desses dados educacionais, né, dos dados gerados pelos nossos alunos lá nos ambientes virtuais de aprendizagem, nas LXPs, eles cada dia são mais fundamentais para a nossa prática enquanto designer instrucional, né. Então não é só coletar, mas principalmente
analisar esses dados, né? E analisar esses dados para quê? Para que a gente consiga ter insight, né? E esses insights são muito valiosos e são multi-área, né? A gente consegue ter insights sobre o desempenho dos alunos, insights sobre o processo de aprendizagem, sobre esse progresso de aprendizagem, insights aí para a gente conseguir identificar dentro do próprio design instrucional, melhorias, pontos de melhoria, pontos em que a gente precisa avançar. Então, a gente entrou numa era que se falou muito sobre Big Data, sobre Learning Analytics, né? Sobre a importância de nós estarmos conectados com esse dado, para que a gente consiga atuar de maneira estratégica. E nesse momento, a gente está super conectado com ainda com várias dessas etapas, né, dessa linha histórica de como é que o papel do designer instrucional foi sendo impactado, né. E por último, né, já que a gente está falando de como é que o avanço da tecnologia, a demanda por experiências de aprendizagem mais assertivas, demandam do designer instrucional avanço ali na sua forma de atuação. Então, a gente chega nesse contexto de hoje, né, 2023, que é a ampliação, super significativa do uso da inteligência artificial, né. Aqui no nosso canal, a gente já bateu vários papos sobre o que é inteligência artificial generativa, quais são as possibilidades aí para a educação, inteligência artificial para docência, inteligência artificial para conteúdos, inteligência artificial para design instrucional. Então, se você ainda não teve a oportunidade, né, de olhar aí, para esses vídeos, né, então depois que acabar esse nosso bate-papo, dá uma roladinha aí na tela e vê os outros vídeos que nós já compartilhamos, né. Eh o tempo todo, o designer instrucional, ele se adapta às mudanças tecnológicas, ele se adapta às mudanças pedagógicas e está sempre buscando criar experiências de aprendizagem mais eficazes, mais eficientes, mais engajadoras, mais personalizadas, né. A inteligência artificial, dentro do nosso da nossa atuação, né, ela tem um papel altamente significativo, né, no impulsionamento do nosso trabalho enquanto designer instrucional, porque proporciona para a gente novas oportunidades, né, de fazer de forma diferente o que a gente já estava minimamente aplicando no nosso na nossa rotina, mas que com a inteligência artificial a gente consegue fazer de maneira mais ampliada, com maior impacto, né. Vamos dar um exemplo? A gente acabou de falar da personalização, do aprendizado, né. Com o uso da inteligência artificial, nós designers instrucionais, a gente consegue criar experiências altamente personalizadas, altamente adaptadas às necessidades individuais de cada aluno, porque a inteligência artificial permite que a gente analise um grande volume de dados sobre os alunos, né? Então, a gente ganhou em capacidade de análise de dados, né? Dados como preferência, estilo de aprendizagem, pontos fortes, pontos fracos. E aí, com base nessa volumetria grande de dados, a gente consegue ter mais informações para personalizar essas experiências cada dia mais. Com a inteligência artificial, a gente também chega aí num contexto, eh, de recomendação de conteúdo, né. E aí eu tô falando, que os algoritmos da inteligência artificial, né, com esses algoritmos, é possível fazer recomendações super inteligentes, né, de conteúdos, com base nos interesses e no desempenho dos nossos alunos, né.
essa recomendação pode aumentar a motivação do aluno, pode aprofundar o engajamento com o material. Então, esses algoritmos da inteligência artificial conseguem trazer para a gente várias sugestões, várias recomendações filtradas por demanda do aluno, né, por personalização, por preferência de aprendizagem. Então a gente consegue ampliar de maneira exponencial aí, as nossas atividades de curadoria, que por muito tempo a gente fez de maneira super manual, e só quem curou conteúdo sabe o tempo que se leva aí para a gente, chegar nesse contexto de uma curadoria ampla, né, realmente robusta, né. Vamos voltar a falar de dados, né, a inteligência artificial, ele pode ajudar o designer instrucional a acompanhar o progresso do aluno no real time, em tempo real, né, fazendo análise de dados ali, no mesmo momento em que esses dados são criados. Então a gente consegue identificar aqueles conceitos, por exemplo, que são mais difíceis para os nossos alunos, que eles estão tendo mais dificuldade, onde é que eles estão progredindo de maneira mais rápida, mais acelerada, e isso permite que a gente faça ajuste de conteúdo e do processo de ensino e aprendizagem conforme necessário durante a experiência de aprendizagem, né? Olha que sensacional. Então, tudo isso possível e ampliado, né, graças à inteligência artificial, né. Uma outra, possibilidade que nós temos atualmente, né, é a criação de conteúdo automatizado, né. Claro que ainda é um estágio inicial, né, que a inteligência artificial está sim sendo usada para criar conteúdo educacional, né, além de avaliações, testes e exercícios. Gente, vamos falar a verdade? Isso pode economizar bastante tempo quando eu estou num contexto de designer instrucional em que eu também atuo como conteudista. E aí, essa produção de conteúdo, essa criação de conteúdo, mesmo que eu tenha que fazer o check, né, o double check, nesse conteúdo, né, para checar a confiabilidade e tudo mais, eh, me economiza muito tempo do designer instrucional. E esse tempo que ele economiza, ele consegue se concentrar em tarefas mais complexas, tarefas aí que são mais criativas, né. Lembra, né, que numa das fases ali do trabalho do design instrucional, eu compartilhei, esse avanço, né, de design centrado no aluno, de UX design, de pensar na experiência, que não é um curso, não é um cursinho, não é só um treinamento ou só um conteúdo, mas é uma experiência de aprendizagem completa, né. Então, a inteligência artificial trouxe aí possibilidade de a gente ampliar o uso de técnicas que antes a gente até já usava, mas a gente ainda tinha uma capacidade muito limitada, por conta da tecnologia, e que hoje está num fluxo, assim, de resolução, e de ampliação de tecnologia que é super importante. Então, a inteligência artificial, né, tá levando a gente para um contexto, de ampliação mesmo do processo de ensino e aprendizagem, né, com tutoria inteligente, né, que está ali, para fornecer suporte individualizado para os alunos, oferecer explicação adicional, sugestão de conteúdo, feedback. E aí eu estou falando de possibilidade de aprimorar a aprendizagem, de fornecer para a gente, enquanto designer instrucional, aqueles insights que são valiosíssimos sobre a necessidade real do nosso aluno, né. Eu estou falando de contextos de tradução automatizada, em que o nosso aluno, a gente pode desenhar uma experiência de aprendizagem que já é aí, traduzido para multi-idiomas,
né? Então, a inteligência artificial possibilita ao designer instrucional também, né, essa possibilidade. E aí, eu estou falando de duas coisas que são importantíssimas para a gente encerrar esses novos limites, né? A primeira delas, gente, é suporte e acessibilidade ao designer universal. A inteligência artificial auxilia na adaptação desses materiais para alunos que têm deficiência. Então, produz versões acessíveis para pessoas com deficiência, seja ela visual ou seja ela auditiva, tá? E por fim, gente, olha que sensacional. O limite, a fronteira, a nova fronteira do design instrucional está aqui na análise de sentimento. Então, através do processamento de linguagem natural, a inteligência artificial pode analisar os sentimentos dos alunos em relação ao conteúdo e indicar, né, identificar possíveis áreas de melhoria na experiência educacional, que é o que nós, enquanto designers instrucionais, estamos o tempo inteiro fazendo, buscando melhorar a experiência de aprendizagem, né? Então, as novas fronteiras do design instrucional ou as novas fronteiras para o designer instrucional está muito associado a todas essas novas tecnologias que estão chegando a rodo para nós hoje e que temos aí que sim conhecer, entender o que vale a pena, né? O que vai impactar, quais são aí os cuidados éticos, os cuidados pedagógicos que nós temos que nos comprometer, mas estarmos prontos para usar de maneira responsável, de maneira alinhada aos objetivos educacionais, mantendo o foco no nosso processo de aprendizagem significativo e no desenvolvimento dos nossos alunos, né. Então, eh, continuar impactando as pessoas, né, continuar transformando as pessoas. Mas Silvia, o designer instrucional vai ter um papel novo, né? Gente, o designer instrucional vai continuar transformando. Ele não será substituído, ele não vai se tornar desnecessário, muito pelo contrário, né? O que a gente tem percebido, né, é que a inteligência artificial, ela é uma aliada do designer instrucional. Ela não é uma tecnologia que vai substituir o seu trabalho, principalmente se você atua de forma estratégica, certo? Então, não é provável que o design instrucional vai acabar, muito pelo contrário. O design instrucional continua sendo parte essencial do campo de educação, do campo de desenvolvimento, de treinamentos, aí para educação corporativa, para educação formal. A demanda por designers instrucionais está aumentando, né? Nós somos muito acionados aí por várias empresas que vêm aqui no Instituto contratar nossos alunos, por conta da confiabilidade nas nossas formações. Então, a gente tem visto ao longo do tempo, principalmente nesses últimos meses, um aumento significativo, né? E esse aumento, né, na demanda por profissionais, né, por DIs, ele acompanha o avanço da tecnologia, né, o avanço das metodologias de ensino. Então, enquanto mais tecnologia chegar, mais designers serão necessários, certo? E aí, gente, olha só, não vai acabar, né? Não vai acabar, não. Olha só, 81% das empresas tem como principal estratégia o investimento em aprendizagem. Olha aí os designers instrucionais atuando no mercado de educação corporativa, nas áreas de treinamento e desenvolvimento, nas universidades corporativas, né?
compartilhando conteúdo estratégico que está alinhavado ali com o resultado do negócio, que impacta, que contribui positivamente para os planejamentos estratégicos, né? No Brasil, 67% dos treinamentos acontecem via modalidade à distância. Então, lá naquela terceira fase em que o trabalho do designer é ampliado aí com as possibilidades de educação à distância, ainda tem, né, muitas possibilidades alinhavadas com essa modalidade, né? E aí, quando eu estou falando modalidade à distância, eu estou falando do síncrono, eu estou falando também do assíncrono. E 94% das empresas afirmam, né, que a empresa poderia crescer mais se a equipe fosse mais capacitada. Então, enquanto tiver demanda de treinamento, enquanto tiver demanda por desenvolvimento, por upskilling, reskilling, digital skilling, né? Enquanto o conhecimento for um fator estratégico, nós teremos um campo de atuação garantido, tá? Então, temos uma tarefa de casa importantíssima, né? Que é de nos capacitarmos. Então, se você é designer instrucional, independente da sua experiência, se você é um designer que acabou de se formar, ou se você já tem aí uma experiência consolidada, ou se está aí construindo essa experiência nesse momento, independente do seu nível de senioridade, independente da sua área de atuação, capacite-se. Conheça as novas tecnologias, domine a aplicação dessas novas tecnologias, porque assim você se manterá conectado com essas tendências, você será aquele profissional consultivo que sabe criar um diagnóstico para entender para qual cenário cada tecnologia deve ser aplicada, né? Então, faça da tecnologia a sua aliada, né? As novas fronteiras para o design instrucional sempre existiram. Nós estamos sempre evoluindo no nosso campo de atuação. E o que está acontecendo agora já aconteceu muitas outras vezes. Então, novamente, faça da tecnologia a sua aliada. Olhe aí para as novas fronteiras como desafios que você consegue resolver capacitando-se. Então, capacite-se. Combinado? Acesse lá o site do Instituto. Nós temos aí o melhor e mais moderno portfólio do mercado. E aí, gente, nossos clientes falam por nós. Dá uma olhadinha lá nos depoimentos e vem aprender sobre as novas tecnologias aqui conosco, tá bem? Muito obrigada por você ter vindo compartilhar conosco hoje. Já já nos encontramos aí no nosso próximo bate-papo. Até mais!